E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Muito bem, olha só. Eu estava pensando nesse momento aqui, o que o Senhor Jesus, ele disse à igreja em Esmirna, aos esmirnianos, né, da Ásia. E você sabe que naquele momento as palavras do Senhor Jesus dirigida ao anjo de Esmirna, né, foram poucas, foram apenas 4 versículos, né, do versículo 8 até o versículo 11. São 4 versículos. Você veja que o Senhor Jesus, ele que observava as igrejas da Ásia, né? Ele reparou algo muito bacana nessa igreja, muito legal. Eu estava pensando aqui, eu estou compartilhando com vocês, quando ele disse o que mais me chamou a atenção, que ele falou: eu sei as tuas obras e tribulação. Ou seja, aquela igreja de Esmirna, ela possuía obras, mas também ela tinha tribulação. E o que mais me chamou a atenção é que, ao mesmo tempo que ela tinha obras e tribulações, ele disse: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Olha aí. O que me leva a pensar? Aí eu elevo os meus pensamentos a Deus nesse momento e começo a meditar. Senhor, por quê? O Senhor conhecia aquela igreja, que ela tinha obras, o Senhor conhecia as obras, o Senhor conhecia a tribulação dela, os problemas que ela passava, os momentos difíceis que ela passava. Mas em seguida, o Senhor disse: eu conheço as tuas obras, tua pobreza, a tua tribulação e a tua pobreza. E em seguida, o mestre diz: mas tu és rico. Você sabia que essa igreja, ao mesmo tempo que ela estava andando na presença do Senhor, ele sabia que aquela igreja tinha obras, era uma igreja de valente, trabalhadores, mas era uma igreja que era muito tribulada, passava por muita tribulação, e ela tinha uma pobreza, ela não possuía muitas coisas, mas Jesus, ele falou: mas tu és rico. Ele via uma riqueza naquela igreja, porque aquela igreja, ela aprendeu realmente a amar a Deus acima de todas as coisas. Essa igreja de Esmirna, ela aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o que ela preservou não foi o Deus desse mundo, não foi outros deuses, não foi a sua própria vontade, o seu ego. Não, ela preservou o Espírito Santo. Ela preservou a integridade diante de Deus. Ela não desviou a conduta. Do jeito que eles iniciaram, eles manteram o seu caráter, a sua conduta. Aí você vai entender porque ele disse: eu sei das tuas obras,
e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. São sinagogas de Satanás. Então, ao mesmo tempo que essa igreja ela tinha obras, ela é uma igreja tribulada, passava por luta mesmo. Contudo, ela era rica. Sabe por quê? Aquela igreja, bicho, mas essa igreja era pobre, tinha dificuldade de andar. Não é que ela tinha dificuldade de andar, é porque, na verdade, o mundo jaz do maligno. Tudo indica que nada era fácil para a igreja de Esmirna, para esse anjo da igreja de Esmirna. Não era fácil para ele. Era uma igreja que o anjo ali tinha que conviver, o povo, os esmirnianos tinham que viver mantendo as obras. Pode ver que ele fala, eu sei das tuas obras. Tinha obra, eles tinham que manter ali na obra, fazendo o trabalho. Ele mesmo fazendo isso, possuía tribulação, passava por luta, momentos difíceis. E nada era fácil para Esmirna. Então ela não produzia, a riqueza que as outras possuíam. Negativo. Porque ela combatia as portas do inferno, ela combatia o inferno. Então nada era fácil. Então, eles guardavam as suas vestiduras, eles guardaram a sua comunhão a ponto deles não priorizarem o mundo material. Mas o próprio Jesus priorizou eles e eles se tornaram ricos. Que bacana, né? Olha que legal. Isso aqui que é glorioso, gente. Eles não tinham apego a nada, mas Jesus falou que eles eram ricos. Eles eram ricos. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, olha, ainda que essa igreja possuía muitas obras, mas também acompanhada das obras, passava muitas tribulações. Mas por ela, nesse momento difícil, priorizar o maior tesouro que era Jesus, ela se tornou rica. Se tornou rica. Talvez você está aí do outro lado, me ouvindo. É exatamente você mesmo que está me ouvindo. E você sabe que no fundo, o seu coração não está priorizando o rei de Israel. Você não está priorizando mais o Senhor Jesus como você priorizava antes. Você se tornou, no meio do caminho, uma Marta e deixou de ser Maria. Você lembra do encontro delas com Jesus quando Lázaro morreu? Porque Lázaro morreu quando Jesus chegou em Betânia. Marta chegou, a mesma Marta que abriu a porta para Jesus entrar e deixou Jesus de qualquer jeito, não deu atenção. A mesma Marta, ela chegou, mestre, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou, aonde ele está? E ele foi ao encontro. Chegando em Maria, olha a diferença do encontro. Jesus não chorou com Marta, mas quando ele viu Maria, aquela que ficou aos pés dele, que ficou aos pés, mantendo o primeiro amor. Quando Maria abriu a boca, mestre, se o Senhor tivesse aqui conosco,
Nada disso teria acontecido e ela chorou. A Bíblia fala que Jesus chorou também. O que isso nos dá a dizer? Que o pai, ele sente a dor do filho. Maria era filha. Marta não era filha. Jesus sentiu a dor de Maria, chorou com ela. E ele disse: vamos até ele. Em outras palavras, bispo, por que Jesus não falou para Marta? Vamos lá também. Porque na verdade, com Deus, a pessoa só dá aquilo que tem. E ela só recebe aquilo que ela dá. Se ela se entrega de qualquer maneira, é certo que ela não vai ter a companhia do Pai. Eu vejo essa igreja de Esmirna como Maria. Aos olhos humanos, ela estava tribulada, era uma pobre mulher, mas ela era rica, porque ela priorizou o maior tesouro, que era Jesus, e o maior tesouro jamais iria abandonar. Amém? Eu queria só compartilhar isso aqui. Estou meditando aqui comigo aqui, aproveitando, já lendo aqui para minha filha e para Andrena também aqui, participando dessa leitura. Eu queria compartilhar com vocês isso. É um momento que eu pego para refletir, eu quero compartilhar com todos vocês. Olha, não importa a sua tribulação. Talvez você é uma pessoa que tem muitas obras. Você serve a Deus com tanto amor, tanto carinho, tanta devoção. E você se sente às vezes atribulado, como a Esmirna. E você às vezes se sente até uma pobre pessoa. Mas Jesus está falando que você é rica. Porque no meio da tribulação, você está priorizando Jesus. Bom, eu estava pensando aqui nesse momento, porque muitas pessoas se sentem ausente e distante do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, porque muitos não conseguem firmar a sua vida no autor da vida, mas tem firmado as suas vidas em outros lugares que não é apropriado para uma produção, uma geração de uma nova vida. Eis a razão de muitas pessoas não conseguir alcançar a maior dádiva do Espírito Santo, que é o novo nascimento. É o nascimento de uma nova criatura, de uma nova vida. Você lembra? Estou com a Bíblia aqui aberta, no que o Senhor Jesus, ele disse, lá no livro de João, capítulo 12, 24, ele diz assim: eu lhe digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Isso tem acontecido com a vida de muitas pessoas, milhares de pessoas nos 4 cantos do mundo. Principalmente, talvez, você está me ouvindo aí, você sabe que até é uma semente. Você é uma semente, mas você não foi plantada. E por não ser plantada, jamais poderá, morrer. E uma vez você não morrendo para esse mundo,
palavra do Senhor diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Sua morte, porém, produzirá muitos frutos. Olha aí. Ou seja, a morte, aquele que morre, aquele que está desconectado das trevas e está ligado na luz, é natural. A produção, ele falou que produz. Você sabe que essa palavra produz vem de uma produção. Ela acaba se tornando uma produção. Ela acaba fazendo dela mesma uma produção de frutos. Ela começa a frutificar. Ela começa a dar fruto, tanto na sua vida espiritual, como na sua vida física também. Então você veja, porque são muitos e não são poucos que não têm conseguido frutificar. E olha, eu vou dizer mais uma coisa: quando a pessoa não frutifica, geralmente ela jamais vai se simpatizar com aquele que frutifica, porque se por ela não ter morrido, a velha natureza ainda permanece viva dentro dela. Então, quem alimenta a velha natureza, então proporciona ao mal um fácil acesso para que o mal venha jogar as suas tramóias, os seus alimentos podres, pensamentos podres, alimentos fúteis, sabe? Por isso que você vê excessivamente. Quantas vezes eu já ouvi palavras que eu não gosto? Eu daria tudo para ser como o Senhor. Eu já ouvi isso aí. E hoje essas pessoas que falaram isso, nem no nosso meio tá. Ué, se houvesse uma simpatia grande, por que hoje já não estão conosco? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. São muitas pessoas que confundiram o mundo espiritual com o mundo carnal. Por isso que a palavra do Senhor Jesus, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Quando a palavra dele é espírito e vida, então a pessoa consegue absorver a vida. Mas quando a pessoa permanece na carne, em vez de absorver a vida, ela começa a absorver as trevas para dentro dela. Porque as trevas, ela combina ela casa com a carne. Essa é a realidade. As trevas, meu querido irmão, minha querida irmã, ela casa com a carne. As trevas agradam a carne e a carne agrada as trevas. Essa é a pura realidade. Assim como o Espírito agrada a Deus, e o Espírito Santo também agrada-se daquele que é Espírito. É assim. Não é difícil de entender o entendimento do Senhor Jesus. Não é difícil. O Senhor Jesus está lhe dando oportunidade hoje. Porque se você não procurar morrer para esse mundo, você vai começar a entender a palavra de Deus da sua maneira, do seu jeito. A palavra já não vai mais se tornar vida, ou seja, vai se tornar simplesmente uma meras palavras. E a palavra mata, mas quem dá vida é o Espírito. Você lembra de Nicodemos? Porque Jesus, antes de qualquer outra coisa, sugeriu para ele: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino dos céus. Porque Jesus, quando Nicodemos se aproximou,
Jesus foi logo falando para ele nascer, que era necessário ele nascer. Era necessário. Porque Jesus sabia, se ele se aproximasse sem um novo nascimento, ele iria até ouvir as palavras de Jesus, mas a carne dele que iria transmitir a mensagem para ele. E ele ia formar um evangelho para ele. Nós precisamos tomar cuidado, meu querido irmão. Nós temos que tomar cuidado. Assim como Nicodemos se aproximou de Jesus, todos que se aproximam do Mestre, ele sugere: importa-vos nascer de novo. Jesus sabia: Nicodemos, nasce de novo, porque eu vou falar e você vai entender o evangelho da sua maneira. E nós temos milhares de Nicodemos que entende o evangelho, mas um evangelho que favorece a si mesmo, que favorece a sua própria vontade. Jesus sabia que ele ia ouvir e ele iria entender, a carne dele ia fazer ele compreender o evangelho que iria favorecer a ele. E na verdade, meu querido irmão, eu vou ser bem franco com todos que ouvem esse áudio. O evangelho de Jesus jamais irá favorecer a carne, a natureza humana. Não vai favorecer. Não vai, não adianta. Não vai favorecer a carne. Pelo contrário, ele falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E aquele que não aborrecer a si mesmo, esse não pode ser meu discípulo. Para mim ser discípulo, eu tenho que me aborrecer eu mesmo, olha só. Esse é o evangelho do nosso Senhor, é o evangelho que nasceu em Israel, que nasceu em Belém, e que Cristo quer que nós venhamos levar aos confins da terra. E nós estamos nessa fé, nesse espírito de levar esse evangelho a toda criatura. É importante, meu querido irmão, você ouvir a mensagem do Espírito Santo. Tudo que você está palpando, tudo que você está possuindo, que não agrada o Espírito Santo, pode ter certeza, um dia a sua alma vai sair do corpo e um dia você vai ter que prestar conta de tudo. É assim, o reino dos céus funciona dessa maneira. Por isso que hoje ele está propondo para você a vida ou a morte, o bem ou o mal. Você tem o poder da decisão, você escolhe o que você quer. Você tem esse poder de decidir. Eu não posso escolher te forçar a buscar Deus, jamais. Mas o meu papel eu estou fazendo aqui, plantando a palavra do Senhor. Você quer que Jesus esteja bem pertinho de você? Ele quer, mas tem uma condição. Exatamente, tem uma condição. Ele disse assim, no versículo 26 do livro de João 12, 26, se alguém quer ser, olha só o que ele diz, no versículo 25, quem ama a sua vida neste mundo, perdê-la. Quem odeia sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Se alguém quer vir após mim, siga-me. Siga-me. E se alguém me servir, o Pai honrará. E aonde eu estou, ali também estará o meu servo. Olha aí. É isso. Você quer que ele esteja? Você quer que Jesus esteja com você? É necessário você se tornar um servo. E para você se tornar um servo, você tem que se esvaziar, se humilhar e assumir a forma de servo, como ele fez. Então, aonde você estiver, ele também estará. Tá bom? Eu fico por aqui. Um forte abraço. Que o Espírito do Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre. Tá bom? Deus ilumine vocês.